E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá a tarde de sábado de vocês? Eu vou abrir mão aqui de parte do meu rolê de bike, que eu tô todo feliz que eu vou voltar a fazer agora, para compartilhar esse vídeo aqui com vocês. E eu quero fazer uma análise das impressões que eu tenho quando eu acesso esse conteúdo, das quais você pode discordar completamente de todas elas, mas mesmo que você se decepcione e perca a paciência de seguir o canal, são coisas que eu vou falar porque eu considero de extrema importância. E eu vou dar algumas dicas de linguística também, caso você queira começar a usar a língua de forma manipuladora. Então, usando esse caminho de ensinar você a usar a língua de forma manipuladora, eu vou tentar fazer com que você identifique quando é que estão usando a língua de forma manipuladora com você mesmo. Existem algumas coisas que você deve se atentar. O porquê é que a pessoa está dizendo aquilo que ela está dizendo? Sempre existe interesse de uma pessoa em dizer alguma coisa. É impossível uma pessoa dizer alguma coisa sem interesse algum. Então, qual é o interesse de uma pessoa de pagar para você ver um vídeo, por exemplo? Toda vez que você clica aqui e aparece recomendado para você um vídeo que não é do teu viés, é de um canal que você não segue e que está sendo visto por muitas pessoas, muito provavelmente esse vídeo ele é pago, ele é impulsionado com dinheiro. Por que é que alguém pagaria para que você tivesse acesso a um vídeo? Por que é que alguém pagaria para você ter acesso a um vídeo que começa com uma emergência mundial? Estamos vivendo no meio de uma pandemia, mas quando você coloca a palavra emergência mundial, você cria no espectador uma sensação de perigo e ele já começa a ativar os sinais de alerta dele. E aí você vê, cientista é importante, você dá cargos de autoridade. Cientista, e além de cientista, é importante. Porque cientista ninguém está levando a sério, porque existe um movimento todo anti-ciência para tentar tirar a propriedade dos cientistas quando falam algumas coisas. Se você fica constantemente exposto a gente falando assim, cientista não sabe de nada, esses pesquisadores, esses caras da universidade não sabem de nada, isso é resultado de uma longa estratégia de longos anos para tentar desmoralizar a ciência e afundar a educação. Por isso que a escola pública que você frequentou, ela não deve ter sido boa, porque existe interesse político e econômico de que ela não seja mesmo. Além da escola ser ruim, a gente ainda tem inúmeras campanhas para desmoralizar instituições de ciência. Está aí o INPE, está aí a ONU, a NASA, está aí a OMS. Todo mundo atacando essas organizações. Mas aí você dá um artigo, um cargo de autoridade. Você não acredita em ciência, você acha que cientistas são todos uns bosta, mas aí quando é o seu, aquele que você gosta, então ok, cientista é importante. Além de cientista, ele é importante. Ele afirma com letras maiúsculas, ele tem certeza que o vírus coronavírus ele foi criado num laboratório. O vídeo ele tem 8,52 minutos e o que acontece? Ao longo dos 7 primeiros minutos você fica jogando informação. Ela tem certeza, ela revelou, ela escapou da China, ela escapou da tortura e ela fala porque ela descobriu. E aí o outro assessor do Trump, eles têm provas, eles têm espiões lá, eles têm quase certeza. Mas aí assim, quase certeza não é certeza total. E eles têm provas, mas não mostram. Tipo, eles têm provas desde há muito tempo, mas não mostram porque a gente não consegue ver. Se houvesse tanto interesse assim do mundo inteiro se virar para a China e essas provas já existissem, você acha que elas já não teriam sido jogadas na mesa? Mas o cara ele tem quase certeza e ele tem muitas provas, mas essa quase certeza não é total e as provas que ele tem elas não são divulgadas e expostas. Até que, assim, a gente está no universo curioso falando da cientista chinesa lá, aquela que eu falei para vocês, que eu fiquei puto quando teve visibilidade na rádio. Então teve visibilidade naquela rádio Jovem Pan e agora tem gente pagando, como se não bastasse o seu interesse neutro em se informar. Imagina assim, você tem um interesse por notícias e você tem um interesse tão grande por notícias que você clica lá no seu site favorito, UOL, Estadão, Folha, whatever. Você vai e clica naquele lá, e se você gosta tanto assim de notícia, aí você paga para essa equipe trabalhar para você, coletando as informações mais importantes do mundo. É um trabalho que os caras precisam que você enxergue valor. Certo? Mas não, a gente tem um site de notícias, supostamente um veículo de notícias, pagando para você ver a informação dele. Quem é que está pagando essa informação para que você veja esse vídeo dele? E quem é que quer tanto que você fique chocado com tudo isso daqui que está acontecendo? Porque assim, se a gente descobrir que foi a China mesmo, o que é que a gente como população vai fazer se quem deveria pegar essas provas e tomar alguma atitude não está tomando também? Só está falando que a China é culpada da boca para fora, mas não está tomando medidas contra a China e também não está resolvendo o problema. Ao mesmo tempo que você ataca a China, você fala assim, não, mas aqui no Brasil é isso daí mesmo, cara, vocês têm que voltar a trabalhar porque morrer é coisa da vida.
Tá vendo como tem um monte de dissonância aí que a gente acaba aceitando para continuar dando apoio para quem a gente acredita que representa o bem, mas falta aí em determinado momento alguma coisa. A gente ainda está falando do Universo Curioso e de outras instituições, de outros blogs menores de notícia americanos, espalhando o estudo dessa pessoa, e aí o que o próprio vídeo que desenvolveu isso, ele faz um meia-culpa. Para quê? Para ele não poder ser derrubado, da internet como um veículo de mentiras. Tô brincando. O que acontece? Ele não pode só caluniar, e aí ele usa aquela boa e velha estratégia do eu tenho que dar voz para os dois lados. Então, como eu sou só um repórter, eu dou supostamente voz para os dois lados. Eu falei durante 7 minutos, veja a discrepância, durante 7 minutos eu falei que existe uma grande possibilidade disso ter sido criado, porque foi uma cientista importante que afirma com letra maiúscula isso, mas aí depois eu dou uma de jornalista, e aí eu falo assim, não, por outro lado, a Newsweek, que é uma outra uma empresa de notícias, ela diz: Então vamos lá. Veja, esse artigo ele foi lançado, mas ele não foi revisado por pares. O que é ser revisado por pares? É igual um mecânico, ele tira um laudo do Maré, ele fala esse é o melhor carro do Brasil, aí ele joga na comunidade científica. Os outros mecânicos do país, eles têm que pegar esse laudo e validar, porque senão é a palavra de um mecânico. Você vai conseguir a palavra de um mecânico? Toda vez que um cientista ele descobre uma coisa nova, ele escreve um artigo e publica. Se todo mundo da comunidade científica do mundo inteiro olha para aquele negócio e fala, caralho, velho, você tá certo, maluco? Eu tentando ser jovenzinho, é a coisa mais vergonhosa do mundo. Uhum. Me ajuda. Se um cientista ele escreve um negócio que é diferente do que todo mundo pensava, todos os cientistas do mundo inteiro eles olham pro negócio e falam, puta que pariu, não é que é verdade mesmo? Esse cientista ele vai ser validado. Ele vai ser validado naquilo que ele falou. Caso contrário, quando o cientista ele escreve um artigo dizendo que a Terra é plana e vai para lá, todo mundo olha para o bagulho e descarta. Por quê? Porque a pessoa pode até se dar o trabalho de ler aquilo que está escrito, mas isso não vai ser levado em consideração. Se você, mecânico, colocar um artigo científico e publicar para todos os mecânicos do país que o Maré é o melhor carro do Brasil, todos os mecânicos vão olhar e vão falar, beleza, falou, compra um aí. Grande abraço para você, hein? Bom fim de semana. O que esse cara tá dizendo aqui é que... Acho que o Maré tá muito puto com você. Todos os 2 seguidores que tem o Maré aqui, eles estão muito putos comigo. O Super O que eu quero que vocês entendam é que a gente está fazendo um alarme de uma emergência mundial de uma pesquisadora cientista importante que fez um estudo que ninguém revisou. E ela faz parte de um instituto associado ao Steve Bannon. Steve Bannon nada mais é do que aquele cara que foi preso por irregulares na Cambridge Analytica. E a Cambridge Analytica é nada menos do que a empresa que elegeu Trump e Bolsonaro. A Cambridge Analytica foi a que fez os britânicos votarem a favor do Brexit sem saber o que aquela merda era. Quanto tempo dura esse parênteses? 36 segundos? Começou no 7, né? Que é o ex-conselheiro de Donald Trump, acusado de fraude pelo FBI. A fundação aconteceu também. Acusado de fraude não, ele foi preso por fraude. Com a colaboração de Wu Weng, empresário chinês que fugiu do país em 2014, depois aí também de várias acusações como suborno. Mas será que as acusações feitas pelo logista têm algo em comum com as feitas pelo presidente norte-americano? Ou será que o estudo realizado por ele não seria movido por dinheiro e financiado aí por alguém que gostaria que a China saísse como culpada toda nessa história? Será que mesmo com tantas pessoas afirmando o contrário, nem Meng Wanzhou estaria falando a verdade? Bom, não temos ainda como saber. Caso deixem embaixo as suas opiniões que eu vou estar lendo todas. Você percebe como essa estratégia de apresentar durante 7 minutos uma teoria e depois você fazer uma meia-culpa ali e depois falar, não, mas ó, eu só tô levantando aqui, eu só tô jogando essa bola aí, porque eu não sei. É o que a Jovem Pan faz o tempo inteiro. Se vocês analisarem essa formatação da disposição das notícias e o discurso da Jovem Pan que fala, não, é verdade, mas eu tenho muita convicção. Mas existe umas pessoas aí que também acham que não, então a gente fica no meio.
É muito fácil eu vir aqui defender um assunto por... vamos multiplicar isso daqui por horas. Por 7 horas eu ficar fazendo um discurso que tenta fazer você acreditar em alguma coisa, e depois eu baixar o tom e durante meia hora eu falar, mas tem uns loucos aí que também falam que assim, inclusive a Newsweek, e aí você fala muito rapidinho para, né? Newsweek, que foi a única agência de notícia gabaritada, respeitada pelo que publica, e aí você fala, mas tem uns caras aí que falam que não, mas será mesmo? Agora fica a dúvida aí, fica com vocês. Aí você joga um vídeo desse daqui, o que a internet vira? Porra, mas eu tinha certeza. O que entra? Entra validação de viés. Eu tinha certeza disso daqui, a gente já estava falando isso daqui há muito tempo, isso daqui é certeza que é. Não, é os chineses. E o que você ganha com isso? Fica aí o questionamento.